Fala pessoal! Para quem não me conhece, eu sou o professor Fernando Leal. Esta aula é mais uma de uma sequência de videoaulas que tem por objetivo auxiliar o aluno na compreensão das minhas notas de aula que se encontram no meu site. Para localizar o meu site, você deve ir ao Google e digitar Professor Fernando Leal. Clica aí nessa busca. Este é o site. Você vai encontrar aí o meu e-mail e algumas disciplinas que iremos trabalhar. Você também pode acessar usando este QR Code, como também pelo link que está na descrição do vídeo. Boa aula! Dando continuidade ao nosso curso de Mecânica Clássica, na aula de hoje falaremos sobre referenciais não inerciais. Sejam dois observadores. Um estará sobre um referencial fixo, supostamente inicial, e um outro observador que se move junto com esse referencial acelerado, portanto, um referencial não inicial. Primeiro, nós vamos tratar de uma translação pura, depois de uma rotação pura e depois compor esses dois movimentos. Então vamos lá, seja uma translação pura. Então olha só, R localiza a origem do sistema acelerado. R' localiza a partícula de massa m que está no referencial S, não inicial. R localiza a partícula de massa m, mas é medido a partir do referencial S. Ou seja, R é medido do referencial S', que é o referencial fixo, que é o referencial inicial. R', né, mede a origem do referencial S. R' localiza a partícula de massa m a partir do referencial S'. R localiza a partícula de massa m, mas a partir do referencial acelerado, o referencial não inicial. A descrição da segunda lei de Newton, R' é igual a R mais R'. Olha só, aplicando a segunda lei de Newton, nós estamos no referencial S', ou seja, massa vezes aceleração. O somatório das forças no referencial S' dá origem, né, a essa força newtoniana que nós conhecemos. Ou seja, massa vezes aceleração em um referencial inicial é igual à força, a resultante das forças. Então, F é massa vezes a coordenada R mais massa vezes aceleração nesse referencial aqui. Qual seria a descrição da segunda lei de Newton para um observador que está no referencial acelerado? Ou seja, para um referencial em um referencial não inicial. Vejamos, ao aplicar a segunda lei de Newton ao corpo sobre o corpo de massa m, a conclusão que ele chega é que massa vezes aceleração é igual a força newtoniana menos m vezes uma aceleração, onde essa aceleração aqui se deve à translação desse referencial acelerado. Uma força de inércia, né? Uma força fictícia, mas que é extremamente útil na descrição física. Ela é importante se insistirmos em descrever a física em um referencial acelerado. A única força real que existe é essa daqui, ou seja, a força newtoniana. Entretanto, se o referencial é não inicial, essa parcela aqui é fundamental para a descrição física correta do fenômeno. O observador ele vai perceber a existência dessa força. Tudo bem, é uma força que se nós trocarmos de referencial, ela não existe mais. Mas o observador, em um referencial acelerado, ele sente os efeitos dessa força e a descrição usando essa força é fundamental, né? Ele passa a ter uma existência física para o observador em um referencial não inicial. Agora vamos lá. Se
tratarmos o problema só com uma translação pura, somos obrigados a introduzir essa força de inércia. E agora, se for só uma rotação pura, seja que as origens são coincidentes, né? Nós temos aí o sistema S, que está em azul. Nós temos aqui o outro S', que está fixo, representado pelo referencial aqui na cor preta. E aqui nós temos a coordenada R, que localiza um ponto P. Só que olha só, R ele gira junto com o referencial S, ok? Então, do ponto de vista do referencial S, esse R é um vetor constante do ponto de vista do referencial S. Mas para o referencial S', ele gira, já que ele gira junto com o referencial S. Ou seja, se nós derivarmos R em relação ao referencial, aqui ó, uma derivada temporal de R em relação ao referencial girante, que é o referencial S, a derivada de R vai ser zero. Mas a derivada de R em relação ao referencial fixo não é zero. R, pelo fato das origens serem coincidentes aqui, nós podemos escrever R usando o referencial S' ou usando o referencial S. Aqui, para diferenciar os dois tipos de diferenciação, né? Ou seja, nós vamos diferenciar um vetor constante em relação ao referencial fixo, mas o R, que é o vetor constante, está girando junto com o referencial girante. Ou seja, se nós derivarmos R em relação ao referencial que está em rotação, vai ser zero, porque R está girando junto e R no referencial que está em rotação, ele é um vetor constante. Agora vamos ver qual é a relação, quem é dr dt em relação ao referencial fixo. R está girando. Vamos chamar essa velocidade angular com que o referencial gira, esse referencial aqui gira, vamos chamar essa velocidade de ômega. E aí vamos fazer uma pequena revisão lá de rotação. Ou seja, se a velocidade aqui é ômega, nós vamos definir um vetor aqui, ômega. Um vetor muito diferente, é verdade, aqui, né? Temos R. Então, se eu pegar R mais dr, aqui, ó, olha só a construção geométrica que fica, né? Isso aqui, para uma rotação infinitesimal de θ, vamos definir agora uma velocidade angular, ômega dθ dt, ou seja, um vetor ômega aqui, de tal forma que para esse raio aqui, ρ, nós tomarmos aqui dr dt. Mas quem é dr? dr é ρ dθ. Então, dr dt é ρ dθ dt. E aí, sendo dθ dt igual a ômega, v é igual a ômega ρ, que é esse raio aqui. Só que o raio, o R que nós estamos nos referindo, que vai ser útil para a descrição, é esse daqui, ó. Só que ρ, nesse triângulozinho aqui, ó, ρ pode ser escrito como R seno de alfa, né? Onde alfa é esse ângulo aqui. E aí, V sendo ômega, ρ, onde ρ é R seno de alfa, nós podemos definir aqui o V como um produto vetorial, reconstruir a velocidade linear. Ou seja, nós estamos definindo um novo tipo de vetor, ômega, de tal maneira que ômega R, ômega vetorial R, dá origem a um outro vetor V. Significa que dr dt é igual a V e V é igual a ômega R. Ou seja, a derivada desse vetor R em relação ao referencial fixo, mas R não está fixo no referencial S'. Para um observador no referencial S', R está girando com a velocidade ômega, de tal maneira que dr dt, ou seja, a velocidade linear, é igual a ômega R. Então, no referencial fixo, dr dt é ômega R. No referencial em rotação, R está girando em relação a esse referencial, então para esse observador que está nesse referencial, dr dt é uma constante, ou seja, R é um vetor constante, então dr dt é igual a zero. Agora, olha só, nós não precisávamos ter usado o vetor R, nós poderíamos ter usado qualquer vetor,
Ou seja, se o vetor fixo é um vetor A, ele está girando com a velocidade dA dt em relação ao referencial fixo é ômega A. Ou seja, é só substituir o lugar de R por A e a descrição é exatamente a mesma. Agora, se nós admitirmos que essa partícula que está nesse referencial aqui, né, ela tem uma certa velocidade aqui, ó, de translação, ela pode transladar aqui. Ou seja, eu ainda não estou compondo o movimento mais geral, que é translação mais rotação. Eu estou falando que agora, na rotação pura, a partícula que está girando, que está fixa em relação ao referencial em rotação, ela pode ter uma pequena translação do ponto de vista do referencial girante. O referencial girante, a origem dele, ainda é coincidente com o referencial fixo, S'. O movimento mais geral vai ser quando eu deixar que o referencial S possa se mover, a origem dele possa se mover em relação ao referencial fixo. Ou seja, que R seja diferente de zero. Isso ainda não está sendo levado em consideração. Okay? Então ainda não é o ponto de vista mais geral ainda. Ou seja, nós vamos mostrar que dr dt é igual a dr dt do referencial em rotação mais ômega r. Se a partícula não translada em relação ao referencial de rotação, se ela está fixa ali, isso aqui é zero. Ou seja, se isso aqui é zero, nós recuperamos o caso que nós acabamos de mostrar. Nós só precisamos mostrar essa parcela aqui. Ó. Veja bem, o R ou o R', né? Ou seja, o vetor R pode ser escrito tanto no referencial usando as coordenadas do referencial S ou usando as coordenadas do referencial fixo. Então, vamos usar aqui esse referencial aqui. Vamos derivar em relação ao referencial fixo. Aqui, ó, claro, sem rotação. Se nós não tivermos rotação, os dois referenciais são idênticos, obviamente, né? Agora, com rotação. Então, vamos lá. Vamos tomar a derivada aqui em relação ao referencial fixo. Vamos distribuir isso daqui. Tenho a derivada do primeiro vezes o segundo, mais o primeiro, derivada do segundo. Essa derivada aqui é em relação ao referencial fixo. Isso daqui são as coordenadas do referencial S, que está girando. Essa translação pura aqui, ela ocorre no referencial S. Então, aqui eu vou aproveitar e vou chamar dessa derivada aqui, ó, de dr dt em relação ao referencial de rotação. Essa derivada aqui temporal, se fosse aqui no sistema S, ou seja, no sistema S, derivando no sistema S, os vetores unitários não mudam com o tempo, porque eles estão girando junto com o referencial S. Mas em relação ao referencial, o referencial S', isso aqui é diferente de zero. Quando eu estava derivando em relação a R, era ômega R. dr dt no referencial fixo é ômega vetorial R. dA dt no referencial fixo é ômega vetorial R. Então, dr dt em relação ao referencial fixo vai ser ômega os vetores, vetorial vetorizinhos unitários. Então, ao substituir aqui, ó, a derivada temporal do Ezinho, nós vamos ter isso. E isso nada mais é do que a definição de R. dr dt em relação ao referencial fixo é dr dt em relação ao referencial de rotação, que é aquela translação, mais a rotação. Isso aqui nada mais é do que uma decomposição do movimento do referencial do movimento mais geral somente num referencial S, ou seja, uma translação mais uma rotação. Esse R aqui, ó, não precisava ser o R. Mais uma vez, pode ser qualquer vetor. dq dt no referencial fixo quando pode existir lá no referencial girante
além da rotação, uma translação. Só no referencial girante. Okay? No lugar de Q, vamos colocar aqui o próprio vetor ômega. Então, se nós colocarmos o vetor ômega aqui, olha só a descoberta. Ômega vetorial ômega é igual a zero. E aí nós descobrimos que a velocidade angular, a aceleração angular, né? Ômega ponto, um ponto de vista do referencial do observador fixo ou do observador acelerado, as velocidades, as acelerações angulares são as mesmas, ok? Agora vamos considerar, além da translação no ponto P em S, vamos considerar que a própria origem do sistema S translada em relação ao sistema S'. Agora sim, agora nós vamos considerar o caso mais geral. Ou seja, um ponto P está no referencial S, que está girando, e esse ponto P pode transladar em relação ao referencial S. Agora, o próprio sistema S que está girando também pode transladar em relação ao sistema S'. Ok? Esse é o ponto de vista mais geral. Esse ponto P aqui, esse referencial é um referencial girante. Esse R gira junto com o referencial S. E esse ponto P pode transladar. Agora, a própria origem pode transladar em relação ao referencial S'. Ou seja, aqui quando se nós tínhamos R' escrito dessa maneira, tomando a derivada em relação ao referencial fixo, nós temos isso daqui. Podemos pegar esse dr dt, que já foi discutido, acabamos de obter, né? Dr dt no referencial fixo é igual a dr dt em relação ao referencial em rotação mais ômega vetorial R. Substituímos aqui, ficamos com isso aqui, ó. Dr' dt. Beleza, vamos dar alguns nomes aqui, ó. Dr' dt é a velocidade no ponto P em relação ao referencial fixo ao referencial inicial. Drzão dt é igual à velocidade da origem do sistema S, do sistema não inicial, em relação ao sistema S', ou seja, em relação ao sistema inicial. Dr dt em rotação é velocidade do ponto P em relação ao sistema S. Ficamos com isso daqui. Essa nós chamamos de Vf, V fixo. Aqui, Vzão. Aqui, Vr, velocidade em relação ao sistema em rotação, mais ômega vetorial R. Quando o sistema estava só transladando, nós tínhamos que a descrição de um observador no sistema que está acelerado, mas apenas uma aceleração linear, nós pegávamos, olha, a descrição newtoniana dele, da segunda lei de Newton, é igual a força, somatório das forças, ou seja, Fzão menos ma, onde A era a velocidade linear, aceleração linear que esse referencial estava transladando. Agora, nós estamos compondo translação e rotação, ok? Bem, vamos lá. Nós vamos chegar aqui, na descrição aqui da física do problema, nós vamos achar quais são essas forças iniciais e vamos chamá-las de forças centrífugas e forças de Coriolis. E vai aparecer outras, né? Mas as principais, as mais famosas são essas, forças centrífugas e de Coriolis. Vamos lá então, vamos derivar. Derivando a velocidade, derivando todo mundo aqui em relação ao sistema fixo. Derivada da velocidade do sistema em rotação, aqui ó. Essa velocidade em relação ao sistema fixo, nada mais é do que essa velocidade em relação ao sistema em rotação mais ômega vetorial R. Ou seja, estamos aplicando essa propriedade aqui, ok? Estamos aplicando isso daqui quando estamos derivando a velocidade do sistema em rotação. Ou seja, estamos trocando isso daqui, usando a propriedade, nos dá isso aqui. Só que a derivada da velocidade do sistema S em relação ao sistema S é a aceleração do sistema S. Então, isso aqui nós podemos trocar por isso.
Aí ficamos com essa derivada aqui, ó. Temos que executar essa derivada aqui. Derivada segunda do Rzão em relação ao sistema fixo, mas aceleração em relação ao sistema girante, ou sistema em rotação, mais ômega vetorial, velocidade do sistema em rotação, aplicação da propriedade aqui, ó. Aí agora, derivando aqui, derivada do primeiro, tanto faz aqui, ômega ponto é o mesmo no sistema fixo ou no sistema em rotação. Então, nós chamamos simplesmente de ômega ponto. Ômega ponto vetorial R, derivada do primeiro vezes o segundo, depois derivada do primeiro vetorial segundo, mas o primeiro vetorial derivada do segundo em relação ao sistema fixo. Nós ficamos com ômega vetorial derivada de R dt em relação ao sistema fixo. Vamos aplicar mais uma vez a propriedade. Quem é dr dt em relação ao sistema fixo? É igual a dr dt em relação ao sistema em rotação, mas ômega vetorial R. Tenho que aplicar o produto vetorial aqui. Então, olha só, eu vou aplicar aqui, isso aqui eu vou chamar de VR, é o V em relação ao sistema em rotação. Ômega vetorial, essa parte aqui, que é VR, mais ômega vetorial R. Ou seja, a aceleração é essa coisa aqui, ó, monstruosa. Então, massa vezes aceleração no sistema em rotação, ou seja, eu isolo o A aqui, passo todo mundo para o outro lado, e aí eu fico com massa vezes aceleração, ou seja, aplicando a segunda lei de Newton no referencial não inicial, com a descrição desse observador, a descrição mais geral dele é que massa vezes aceleração é igual a essa parte aqui, que é a parte newtoniana, massa vezes aceleração no referencial inicial, mais esse termo, mais esse termo, mais esse termo. Isso daqui, todos esses termos aqui são forças inerciais. São forças que o observador no sistema inicial percebe. Do ponto de vista dele, são forças reais. Mas por apenas uma troca de referencial, essas forças desaparecem. São forças que não têm par e ação e reação. Elas não existem aos pares, ok? Por isso que nós chamamos sempre de forças fictícias. Mas do ponto de vista do observador que está nesse referencial, para ele essas forças são reais. E a descrição física usando essas forças estão corretas, ok? Né? Força efetiva descrita pelo observador no referencial não inicial. Esse outro termo aqui, ó, é uma força devido à aceleração da origem do sistema, S. Né? Quando nós estávamos lidando só com translação, era isso que nós usávamos. Esse outro termo aqui, ó, é a força devido à aceleração angular, ou seja, quando a própria rotação não é uniforme. Esse outro termo aqui, ó, a famosa força centrífuga. E esse outro e último termo aqui é uma força chamada de força de Coriolis. Ela só é percebida, né, quando a própria partícula se move no referencial girante. Tá vendo que ela depende da velocidade da partícula nesse referencial em rotação. A força efetiva nada mais é do que a força newtoniana mais forças não inerciais. Vamos pegar aqui essa força centrífuga aqui, ó. Ômega R, olha só. Ômega V é igual a ômega R. V é velocidade linear. Então, ômega R. Se eu fizer aqui o ômega daqui, se eu fizer um ômega vetorial ômega R, dá esse vetorzinho aqui, ó. Ou seja, isso aqui no referencial inicial, essa força aqui, ó, essa força aqui com o sinal mais, ela é a força centrípeta. No referencial não inicial, esse menos aqui, ó, esse menos aqui, ou seja, essa força chamada força centrífuga, ela aponta no sentido oposto à força centrípeta.
né? Por isso que é centrífuga, né? É uma força fictícia, nós temos o hábito de falar, ela não existe. Entretanto, mais uma vez, para um observador em um referencial não inicial, essa descrição está precisa, ele sente esses efeitos, ele percebe e para ele essas forças são reais, porque ele se encontra nesse observador. Então toda a descrição física dele, se valendo de forças não iniciais, estão precisas e corretas, né? E é correto se utilizar de força de Coriolis, de força centrífuga, quando estamos em referenciais não iniciais. Então aqui um termo assim que nós não usaríamos com muita frequência é essa daqui, ó, força devida à aceleração angular. Então o que nós vamos usar? Vamos fazer uma bateria de exercícios aí, utilizando o referencial sem girar, o referencial S estando acelerado em relação ao referencial S'. Então, o tipo de força de inércia que vai aparecer com muita frequência é essa daqui, ó. E depois vamos passar para o caso em que nós temos a força centrífuga. E por último, vamos abordar o caso da força de Coriolis. E talvez compor, né, essas forças ainda em um problema bem mais robusto. Então falou, pessoal. Na próxima aula nós vamos discutir alguns exercícios sobre referenciais não iniciais. Vamos tratar também de um efeito muito importante, cuja descrição física é muito mais simples quando é feita em um referencial não inicial. Eu me refiro às forças de maré, né? A descrição desse problema é muito simplificada em um referencial não inicial. Só para termos uma ideia de quão útil e simples pode ser utilizar referenciais não iniciais. Até a próxima aula aí.